A ascensão e a glorificação do Senhor Jesus. Mensagem de Theodore Austin Sparks. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, a respeito de tudo que o Senhor começou a fazer e a ensinar, até o dia no qual foi recebido em cima, após ter dado o mandamento através do Espírito Santo aos apóstolos, a quem ele escolheu. Atos capítulo 1, versículos 1 e 2. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte. Hebreus capítulo 2, versículo 9. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Nós não temos dado importância suficiente à ascensão do Senhor Jesus. Valorizamos bastante o nascimento dele, muita importância dada à sua ressurreição, e certo valor é dado ao Pentecostes, porém a ascensão é dado muito pouca atenção, quase passa despercebida. Contudo, ela tem uma significação imensa. É ela, de fato, um dos maiores aspectos da escala da obra da redenção? Não a considere e a escala ficará incompleta. Temos falado sobre a escala ascendente. O som, como sabemos, é produzido pelas vibrações no ar, porém, é discernido por meio de um maravilhoso mecanismo no ouvido. No ouvido humano há uma pequena estrutura, como uma pequena harpa, que não tem menos do que 10.000 cordas. Quando o som a alcança, a corda correspondente àquele som vibra, e a vibração é transmitida, é interpretada pelo cérebro, de modo que sejamos capazes de distinguir os diferentes sons e reconhecer a sua origem. Agora, na escala ou na oitava, quanto mais alto subimos, mais vibrações obtemos. Existem apenas, comparativamente, poucas vibrações nas notas baixas. Mas, quanto mais subimos, mais vibrações há. E quanto mais vivo e afinado o ouvido precisa estar. Há alguns sons que são tão altos que o ouvido humano não pode escutá-los. Minha observação é apenas esta, que, quanto mais alto chegarmos nas coisas espirituais, mais sensíveis precisamos ser a fim de discernir. Talvez o Senhor tivesse isto em mente quando disse: aquele que tem ouvidos, ouça. Mateus capítulo 11, versículo 15. É necessário haver uma resposta correspondente àquilo que está sendo dito. E, quando chegamos à ascensão, começamos bem em cima na escala. Aqui está algo de muitíssima importância em toda a oitava de redenção. É um grande ponto de virada, sobre o qual tudo gira. Temos que tentar agora responder de maneira breve a pergunta: por que a ascensão e a glorificação? A alegria dos discípulos. É seguramente um dos argumentos mais fortes da ressurreição do Senhor Jesus que os discípulos, que aqueles que tiveram estado com ele durante a sua vida terrena, ficaram tão alegres finalmente em deixá-lo partir. Como já salientamos anteriormente, sempre que ele se referia à sua partida que estava próxima, essa ideia aterrorizava e consternava os seus corações. De fato, aquelas palavras de Jesus registradas em João, capítulo 14, não se turbe o vosso coração, foram faladas exatamente por causa disto. Ele estava falando sobre a sua partida e eles ficaram
cheios de perplexidade e desânimo? Se ele partisse, eles não viam esperança alguma, nenhum fruto. Tudo para eles simplesmente iria se desintegrar, desmoronar. Eles não podiam suportar, pensar em sua partida. Quanto de seu tempo, naqueles dias derradeiros com eles, foi ocupado com esta matéria da sua partida e com os seus esforços de acalmar os temores deles e renová-los? Eles não podiam aceitar isto. Foi uma sombra escura no horizonte deles. Porém, aqui, quando chegou a hora da partida, que mudança! Nenhum sinal de tristeza de qualquer espécie. Ele ergue as suas mãos e os abençoa, e enquanto assim o faz, é recebido em cima no céu, fora da vista deles. Não há qualquer sugestão de terror ou até mesmo de perda. Se pudermos discernir corretamente a atmosfera, aquele momento foi tudo menos de tristeza. Algo tinha acontecido que os fez perceber que tudo o que ele, Jesus, tinha dito sobre isto era verdade. Esta não foi a ocasião para pior, mas sim infinitamente para melhor. Eles retornaram para Jerusalém com alegria. Diz Lucas, capítulo 24, versículo 52. Algo tinha acontecido. Repito, penso que uma mudança tal como esta que aconteceu com eles seja o argumento mais forte da ressurreição. E sinto que você e eu e todo o povo de Deus de hoje precisamos tirar algo disto que estava no coração deles. Precisamos capturar alguma daquela alegria que o Senhor tenha acendido. Nós não o perdemos. Pelo contrário, por ele ter voltado para o Pai, temos nós grande ganho. Nosso ganho em sua partida é algo sobre o qual refletir. Um novo começo. Voltemos à nossa pergunta novamente. Por que a ascensão e a glorificação? Para começar, foi um ponto de virada na dispensação, marcou um novo início de coisa. Temos um vislumbre do que estava acontecendo a partir de alguns salmos. Salmo 22, por exemplo, diz: meu Deus, por que me desamparaste? Salmo 24, que seguramente é um salmo profético, diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Versículo 7. Se o Salmo 24 começa, como diz, do Senhor é a terra, e continua, quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar, no versículo 23, a resposta está no Salmo 23. É o pastor das ovelhas que irá habitar na casa do Senhor para sempre. Salmo 23, versículo 6. É ele quem sobe para o monte do Senhor. Quem de mãos limpas e coração puro, que não entrega a sua alma à vaidade. Salmo 24, versículo 4. É ele. E agora os portais eternos estão esperando por ele. Assim podemos capturar o quadro. É como se o céu estivesse em suspense e a terra em silêncio. Há uma pausa. Todo o Salmo 22 já é executado. A terrível cruz, o terrível abandono, a desolação. Ele foi colocado na sepultura, e agora Deus o ressuscitou dos mortos. Mas o céu está esperando por algo. E então sai o brado. Ele está vivo. Os anjos e as hostes celestiais gritam: ele está a caminho, ele está vivo. Abram os portais para ele. É o quadro de sua ascensão, sua exaltação, de seu regresso ao céu. O ponto é que tudo estava esperando por isto. Nada mais poderia acontecer até que isto acontecesse. Sim, a preparação foi feita lá embaixo, na terra. Todo o serviço foi feito pela cruz. Tudo está pronto.
Mas no céu, a disposição é: estamos esperando. Não podemos prosseguir até que ele esteja de volta aqui, até que ele esteja em seu lugar. Tudo espera por isso. Tudo está em suspense até que isto aconteça. Esta ascensão, esta exaltação, esta glorificação do Senhor Jesus é algo momentâneo. Isto deve, portanto, ter algum significado muito grande para nós. Tudo agora está centrado no céu. Eu dizia que isto é um novo início, para o qual toda a preparação foi feita na cruz. Qual é o novo começo? Bem, uma tremenda mudança aconteceu na característica, na natureza, na dispensação. Na velha dispensação, sobre a velha aliança, tudo estava centrado num lugar sobre esta terra e numa nação entre as nações. Jerusalém é o ponto focal, a Palestina é o país, os judeus, a nação. Tudo central lá, focalizado sobre algo terreno, algo temporal e algo transitório. Algo de fato que era capaz de completo colapso, e isto foi feito. Agora a coisa toda foi removida da terra e o ponto focal de tudo está no céu. O céu contém o centro de todos os interesses divinos, a fonte de e os recursos para todas as atividades divinas. O céu é o lugar agora, pois ele, Jesus próprio, está lá. A nova dispensação é marcada por isto. Mas, isto a alegria nunca esqueceu, nem falhou em ver. O centro, o quartel-general, o lugar de governo está agora no céu. Além do alcance do toque, do tempo, da terra, de mudanças e da possibilidade de colapso. Estamos nós tão familiarizados com o ensino para sermos lembrados que a Igreja é agora um povo celestial e não terreno, e que todas as nossas bênçãos espirituais estão nos lugares celestiais em Cristo Jesus? Como diz Efésios capítulo 1, versículo 3? Mas isto realmente tem alguns significados muito práticos. Considere isso sobre o Senhor Jesus, por exemplo. Quando ele estava aqui na terra, ele estava numa forma de falar à mercê dos homens e coisas. Ele era governado muito pelas condições terrenas. Os homens podiam ameaçá-lo como quisessem e eles o fizeram. É uma coisa realmente espantosa, não é? Que eles pudessem ter ameaçado o Deus encarnado como eles fizeram. E finalmente eles o levaram para a sua morte. Foi assim que eles o ameaçaram, como eles manobraram com ele, falando de um ponto de vista do mundo e dos homens. Porém, ninguém pode fazer isto agora. Ninguém pode tocá-lo agora. Ninguém pode, de algum modo, contrá-lo agora. Ele está muito acima de tais condições e possibilidades. Não traz um tremendo descanso, satisfação e conforto para os nossos corações saber disto? Ele está fora do alcance de todas essas coisas que são contra ele. Ele está além do toque de todas as forças antagônicas que buscam sua destruição. Ele está muito acima de todas elas, acima de todo governante e autoridade e principado e poder. Efésios capítulo 1, versículo 21, absolutamente seguro. E nós não precisamos ter nem sequer um momento de medo por ele, nem ter um momento de intranquilidade. A verdadeira igreja agora com Cristo no céu. Por que estou dizendo isto? Porque é de um valor e de uma aplicação prática muito grande, pois a igreja é um corpo celestial que está assentado junto com ele. Efésios capítulo 2, versículo 6. Nós, portanto, não precisamos ter nenhum momento de preocupação a respeito da verdadeira igreja? Desça para a terra e veja
como os homens se preocupam com as suas igrejas e as suas coisas. Eles têm que cuidar da coisa, têm que tomar conta dela, têm que mantê-la. São os administradores dessa coisa e cuidam zelosa e ferozmente dela. Quanta preocupação eles têm e quantos problemas, tão somente porque há algo terreno que precisa ser cuidado. Que coisa grandiosa é então ficar no campo da igreja celestial, onde não há necessidade de se preocupar em tentar preservar algo e mantê-lo funcionando, e ver que ele não acaba. Aí está toda a diferença quando você está no campo celestial. Você não precisa se preocupar ou se desgastar para manter a coisa funcionando. Caso contrário, se desintegraria e você ficaria sem o seu brinquedinho, sem a coisa pela qual vocês gastam todo o seu tempo e recursos. Uma coisa celestial está sob a custódia de alguém que, graças a Deus, está acima de todas essas coisas e em descanso. Isto é o que Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar lugar para vocês. João capítulo 14, versículo 2. Quando você entra no terreno celestial, você chega ao descanso, da mesma forma como ele entrou no descanso. Você não precisa se preocupar, apenas se mantenha neste terreno. Se você for se preocupar, se tiver que se preocupar, preocupe-se então em não descer para o campo terreno, pois este é o campo da preocupação. Mantenha-se em cima. As coisas celestiais estão seguras, sob a guarda de alguém que está acima de todas as coisas. Mas as coisas significam mais do que isto. Todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo e nós assentados lá com Ele. Esta união celestial com Cristo significa tal substância, tal plenitude, que jamais precisamos nos preocupar com os suprimentos espirituais. É simplesmente maravilhoso que os recursos, que os suprimentos virão se tão somente permanecermos no campo certo, na posição correta. Se você estiver espiritualmente sobre a terra, uma contradição em termos, terá que se preocupar com os suprimentos. Se você estiver aqui embaixo, no nível natural de ministério, apenas veja quão difícil terá que trabalhar a fim de conseguir que alguma coisa aconteça, mas suba para o céu aberto, no campo celeste, e toda a bênção espiritual, abundância, plenitude seguirá. Elas não são coisas abstratas, são realidades. É um dos milagres do sustento celestial, o suprimento que nunca acaba ao longo de todo o caminho. Você sente que chegou ao final e que não há mais nada, e então lá vem uma outra plenitude. E novamente, você parece ter exaurido tudo e não tem um outro bocado, e contudo, uma outra plenitude chega. Toda vez que Ele quer, que o Senhor quer, e que haja necessidade de algo, é desta forma. E assim você prossegue através dos anos. Tudo isto é uma parte dele estar no céu e da igreja estar unida com ele no céu. Esta é uma parte da resposta para a nossa pergunta: por que a ascensão e a glorificação do nosso Senhor Jesus? A atenção de Deus para uma vitória celestial. Mas, além disso, a sua ascensão e a sua glorificação é a própria atestação de Deus, de sua pessoa e obra. Isto é o que as Escrituras dizem. Este é o significado de passagens tais como João capítulo 3, versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu,
o Filho do Homem que está no céu, esta é a atestação de sua pessoa. Temos percebido que o Salmo 24 segue o Salmo 22? O Salmo 24 é a atestação da pessoa que no Salmo 22 clamou: Deus meu, por que me abandonaste? O céu irrompe em atestar aquela pessoa e a sua obra na cruz. No início deste capítulo, lemos Filipenses capítulo 2, versículo 9, como diz: Por isso, através da obediência até a morte e morte de cruz, Deus o exaltou soberanamente. Esta é a atestação dele e da sua obra. O mesmo é verdade sobre a passagem que lemos em Hebreus, capítulo 2, versículo 9. Vemos, porém, coroado de honra e glória, por causa da paixão da morte, sua exaltação e glorificação proclamam a sua vitória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor poderoso na batalha? Salmo, capítulo 24, versículo 10, e confira o versículo 8. Ele entra e proclama a sua vitória. Agora, embora possamos estar familiarizados com isto, e isto possa não ser uma afirmação nova para nós, é muito necessário mantermos em mente que o real conflito e a real vitória estavam nos lugares celestiais. O conflito não era contra carne e sangue, não era contra os líderes judeus, não era contra os oficiais romanos ou contra o Império Romano em si. Por trás de todas essas coisas estavam um império espiritual invisível, porém muito real, e nós o conhecemos. Foi nesse campo que o real conflito aconteceu, foi o encontro entre dois reinos e impérios espirituais, e foi lá que a real vitória foi ganha. Foi uma vitória sobre esses principados e potestades e dominadores das trevas e hostes da maldade. Ele, Jesus, foi por detrás desse sistema mundial exteriorizado e enfrentou tudo o que lá havia, e foi nesse território que ele estabeleceu a sua vitória. É verdade que as dificuldades surgem em nossas mentes quando vemos as coisas indo mal, um Tiago morto, um Estevão martirizado, milhares lançados para dentro da arena e despedaçados, quando, como hoje, vemos incontáveis lares e familiares arruinados, e servas e filhos de Deus lançados na prisão, não é difícil imaginar: será que Ele está no trono? Será verdade que Ele está acima de tudo? Mas o reino dele é uma coisa a longo prazo, se formos usar a expressão. Talvez você tenha visto uma corrida de corredores de trilha em que há notável e famoso atleta começa a corrida e ele parece ser o mais indiferente de todos. Ele deixa que todos passem à sua frente e, ao passarem à sua frente, não há o menor sinal de ansiedade em sua face. Ele os deixa seguir em frente. Todo mundo pensa que eles estão ganhando e que ele está derrotado. Porém, espere até o final. Ele possui uma reserva tal de energia que no último minuto, quando todos os demais já esgotaram as suas reservas, ele recorre às suas reservas e vence a corrida muito facilmente. É a tremenda vitória de competência e reserva. O Senhor Jesus é desta forma. Isto é exatamente o que está acontecendo hoje. Parece que o seu rival está passando na frente e não parece nem um pouco que o Senhor esteja preocupado com isto. Nós não conseguimos descobrir nenhum sinal de ansiedade ou de preocupação ou de agito em relação ao Senhor. Não é que ele esteja indiferente, mas ele sabe quais são as suas reservas. Ele sabe o que ele pode fazer. E novamente, e mais uma vez, está provado que é desta forma. No final,
ele chega em primeiro. Ele venceu a corrida. Ele fez isto sobre o Império Romano no início, e ele tem feito isto repetidamente desde então. Ele apenas deixa o inimigo passar na frente, dando a entender que ele está na vantagem, e então, com a sua competência e reservas infinitas, ele toma conta da situação, ele tem colecionado todos os prêmios. A garantia da vitória final. É desta forma para a Igreja. Podemos sentir hoje que o inimigo está prosperando em seu caminho. Às vezes parece que é como se o Senhor estivesse muito atrás do inimigo. Porém, espere, ele disse para os seus discípulos, como última palavra, estou convosco até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, versículo 20. Vou estar lá no final. O Senhor Jesus não ficará de fora no final. Ele estará lá. Será o inimigo que ficará de fora. Em dias como os nossos, penso que precisamos reunir algo da força, da consolidação e da ajuda desta verdade. Poderíamos facilmente ficar oprimidos. Alguns anos atrás, ouvimos, no longínquo leste, sobre a prisão em todo o país de milhares de irmãos. Irmãos, irmãs e obreiros que tinham servido ao Senhor plena e fielmente por muitos anos. Podemos não ter a mesma história real de sofrimento físico e prisão que eles tiveram, mas estamos na mesma batalha. E o espírito da opressão é terrível. A atmosfera está simplesmente cheia de antagonismo. Precisamos de ajuda, encorajamento. E de onde pode vir esta ajuda, senão do fato de que Ele, o Senhor Jesus, subiu nas alturas e está lá no trono? Esta é apenas a primeira coisa sobre isto, mas é algo muito mais poderoso. Isto é apresentado a nós na Escritura, do efeito manifesto que tinha sobre aqueles que estavam lá, e devemos lembrar que Lucas era um historiador muito meticuloso. Ele nos conta que se esforçou muito em procurar e reunir os dados corretamente, acuradamente. Lucas jamais colocaria isto em seu registro se estivesse tido qualquer dúvida a respeito. Ele tinha muitas evidências para tudo o que escrevia em seu livro de Atos. Aqui você tem esses homens, sob circunstâncias e condições que teria naturalmente resultado em algo bem ao contrário, exatamente este triunfante, positivamente triunfante. O Senhor os deixou, tendo sido recebido por uma nuvem fora da vista deles. Ele tinha ido. O que eles deveriam sentir? Porém, eles não estão tristes. Eles vão triunfantes. E para triunfar, porque ele tinha subido. A exaltação do Senhor Jesus é aqui apresentada para a nossa fé com uma grande nota na oitava de redenção. O conhecimento de que o Senhor está em cima tem a finalidade de nos redimir do medo e da incerteza, de nos redimir da depressão esmagadora no dia de aparente calamidade. É como se o Espírito Santo procurasse dizer, se não em palavras, em efeito, naqueles que estão sofrendo, está tudo bem. Ele está no trono. Jesus reina. Ele está no trono. Ele está exaltado nas alturas. Creio que estas pessoas irão vencer por causa desta verdade. É um grande fato na redenção. Um homem representante alcançou o objetivo. Mas eu disse que isto é apenas uma parte da grande verdade. Há uma outra parte maior, da qual podemos apenas dar uma dica agora. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? João capítulo 6, versículo 62. O Filho do Homem subir. Este título é indicativo de uma grande e maravilhosa verdade. Ele nos traz direto para a carta aos Hebreus, mas em certo lugar testificou alguém dizendo
Que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras da tua mão, todas as coisas lhe sujeitou debaixo dos pés? Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito? Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Hebreus capítulo 2, versículos 6 a 8. O homem ainda não chegou naquilo para qual foi criado. Isto não está todo realizado ainda. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Hebreus capítulo 2, versículo 9. O que significa tudo isto? Aqui está o Filho do Homem, em quem, como o primeiro, foi realizado toda a intenção divina em relação ao homem, à sua criação. Seria proveitoso, a esta altura, entrar em um estudo detalhado da carta aos Hebreus, especialmente nos seus primeiros capítulos, porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites. Hebreus capítulo 2, versículos 5 e 6. A sujeição ao homem da futura terra habitada é o que está em vista. Nós ainda não vemos toda esta sujeição ao homem, mas vemos o seu representante no céu, com todas as coisas sujeitas a ele, para o homem. Está assegurado para o homem, no homem representante no céu. O escritor continua: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, Hebreus capítulo 3, versículo 1, e tudo isto de um pedaço você vê. A vocação celestial, o que é? Estar em sociedade com Ele, em parceria com Ele, porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um. Por esta causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos. Hebreus capítulo 2, versículos 11 e 12. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, o que é isto? Ter o domínio sobre a terra habitada que está por vir. Ele está lá, tendo assegurado este propósito de Deus em sua própria pessoa, representando o povo, os muitos filhos que ele está trazendo à glória, como nós vemos aqui em Hebreus capítulo 2, versículo 10. Este é o motivo pelo qual ele subiu nas alturas. Confira o Salmo capítulo 68, versículo 18, com Efésios capítulo 4, versículo 8. Significa um homem instalado em plena possessão da eterna intenção de Deus em relação ao homem, instalado lá como o primeiro de muitos filhos sendo trazidos à glória. Talvez você pergunte: qual é a diferença entre o governo celestial e o governo hoje, e aquele na velha dispensação? Pois os céus governavam. Nos dias de Daniel, os céus estavam governando. Daniel capítulo 4, versículo 26. Confira o versículo 17, versículo 25 e versículo 32. Sim, eles estavam governando na velha dispensação. Porém, qual é a diferença? Esta pergunta abre uma imensa porta, e toda esta carta aos Hebreus irá dar a resposta. É a grande diferença entre uma dispensação puramente terrena e temporal e uma que é eterna, celestial e espiritual. Isto compreende toda a diferença que foram mencionados nesta carta, a carta das melhores coisas. No governo celestial, o Filho do Homem, você chega a algo muito melhor do que a soberania geral de Deus na velha dispensação. Esta é uma matéria muito grande para considerarmos aqui, mas toda ela se centraliza na questão do porquê ele está lá na glória. Por que ele subiu? Por que ele ascendeu e está glorificado?
isto implica alguma coisa muito grande e desafiadora do porquê Jesus está lá no céu.